Que bom que você veio, que bom que você reservou esse tempo para estar aqui, junto com o povo de Deus. Hoje nós, além de cultuarmos a Deus, vamos funcionar também em assembleia. E a assembleia é parte do culto. Essa assembleia que nós fazemos uma vez por ano, a assembleia ordinária, onde nós prestamos conta à igreja de tudo que foi feito e também da administração financeira da igreja. Nós queremos que você saiba o que aconteceu no ano anterior, nos ministérios, nos trabalhos que foram oferecidos para a glória de Deus, e queremos que você saiba também como que o recurso financeiro da nossa igreja está sendo gerido, né? Para que você fique por dentro. A nossa igreja não tem problema nenhum, não esconde nada. Eu espero que você saiba disso e aproveite as assembleias ordinárias que a gente sempre faz no mês de janeiro para ficar por dentro do que está acontecendo ou do que aconteceu no ano que se findou. E no terceiro domingo agora, nós estamos também readaptando um culto missionário e hoje também com ênfase missionária. E eu fiquei pensando lá, como é que a gente faz uma ligação entre um culto com assembleia e um culto missionário? Difícil, né? Mas aí eu pensei que todo o trabalho que é oferecido para Deus é um trabalho missionário. São vidas dedicadas, é tempo, é dom sendo dedicado ao Senhor. É a missão da igreja acontecendo. E num culto de assembleia, a gente reconhece o trabalho que foi feito, reconhece o esforço de cada família, de cada irmão que contribuiu financeiramente, fruto da bênção de Deus também. E nós louvamos a Deus pelo que aconteceu. E nos preparamos para o ano que começa, onde nós também teremos a oportunidade de oferecer serviço, trabalho, missão às nossas vidas, além do recurso financeiro também. Então, meus irmãos, nós temos uma missão que Jesus nos deu. A missão está aqui. Nós sabemos o que deve ser feito. E nós temos um objetivo a ser alcançado. Vidas para o Senhor Jesus. A glória de Deus. A justiça sendo praticada no mundo. O amor prevalecendo sobre o ódio. Enfim, nós temos objetivo a ser alcançado. Mas entre a missão e entre o objetivo, está a gente aqui no meio, chamado a servir a Deus. Cada um de nós, eu e você. Entre a missão que Jesus nos deu e os objetivos que nós precisamos alcançar, estamos nós sendo chamados para esse trabalho. E eu queria compartilhar um texto com vocês hoje, rapidamente, que vai nos inspirar a nós sairmos daqui, que é termos consciência do que Jesus nos chamou para fazer, e chegarmos aqui, no objetivo, ou nos objetivos. Quero compartilhar com você Atos capítulo 1. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu quero ler a partir do versículo 1. Por causa da Assembleia, eu queria avisar quem está nos acompanhando pela internet que logo após a mensagem nós vamos orar e vamos encerrar a transmissão, porque a Assembleia é um trabalho interno da igreja e não há necessidade de nós transmitirmos a Assembleia. Então, quem está nos acompanhando pela internet já fica sabendo que após a palavra nós vamos encerrar a transmissão. E quem está em casa e da próxima vez aproveite para vir presencialmente, né? Bem melhor. Atos capítulo 1, meus irmãos, olha aí o que nós temos nesse relato da palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas.
A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Vamos fazer uma pausa aqui, antes da gente continuar. O que nós temos aqui, meus irmãos? O autor, provavelmente o evangelista Lucas, dizendo assim: olha, eu escrevi um relato sobre Jesus, o que ele fez, a vida dele, até o dia que ele foi elevado às alturas. E nos últimos dias, Jesus passou um tempo com os discípulos, depois de ressuscitar, vivo, ressurreto, levantado dos mortos. E Jesus disse aos discípulos o que eles deveriam fazer. Explicou as coisas concernentes ao reino e falou para eles: permaneçam em Jerusalém, não saiam daqui, até que vocês recebam a promessa do Pai. Então Jesus está preparando os discípulos para a missão. Aí o que os discípulos vêm e falam? Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então o que os discípulos estão querendo? Estão querendo sair da missão e ir lá para o objetivo de uma vez. Restaurar o reino a Israel é como se Jesus já estivesse voltando. É como se o céu estivesse chegando já e a gente não tivesse que fazer mais nada. Eles estavam querendo pular uma etapa aqui muito importante, né? Adiantar as coisas. A gente é assim de vez em quando, não é? Apressadinho, sim. A gente quer pular algumas etapas às vezes, né? Jesus veio, falou, vai ter trabalho, vai ter serviço. E aí vem os discípulos e falam: mas o reino de Israel já vai ser restaurado já, né? Logo, né? Daqui uns dias. E aí Jesus responde no versículo 7, que a gente ainda não leu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. É como se Jesus estivesse falando: o assunto não é esse não. Vamos focar? Vamos focar aqui no assunto? Vai ter o tempo certo para acontecer isso, eu não sei, o Pai reservou para ele, vocês não sabem. Tem outra coisa para a gente fazer. Presta atenção, não vamos pular etapa não. Tem uma missão para a gente cumprir, tem um objetivo para a gente alcançar. E tem um trabalho aqui no meio que a gente precisa fazer para que essa missão seja realizada e o objetivo alcançado. Vamos focar. Jesus traz o foco de volta. E aí o que Jesus fala? Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até aqui por enquanto. Jesus volta o foco dos discípulos para o que era para eles fazerem. O trabalho, o serviço. Olha, vocês vão ficar aqui, vocês vão esperar a promessa do Pai. E a promessa do Pai é receber o Espírito Santo, é receber poder para cumprir a missão e alcançar o objetivo. Cumprir a missão e alcançar o objetivo. Eu acredito que talvez a nossa vontade seja a mesma dos discípulos, de pular a etapa do trabalho. Porque trabalho dá trabalho. Exige tempo, esforço. E talvez a gente fique desanimado, né? Vivendo num mundo tão corrompido, num mundo tão difícil, a gente ter que fazer uma missão de levar as pessoas a Jesus, de ser um canal para que as pessoas creiam no poder de Deus, é um trabalho difícil, não é fácil. Que segurança que a gente tem então para fazer esse trabalho? Mas recebereis poder. A segurança que nós temos, meus irmãos, para servir a Deus, nesta igreja, em qualquer outra igreja, nesse mundo corrompido, a segurança que nós temos é que nós temos
poder da parte de Deus. Nós temos a presença do Espírito Santo, que nos dá poder, que nos capacita. O Espírito Santo é poder de Deus sobre as nossas vidas. Você sabia disso? Que o Espírito Santo que habita a tua vida é poder de Deus na tua vida. É poder de Deus para você cumprir a missão. É poder de Deus para você ser um esposo exemplar. É poder de Deus para você ser uma esposa exemplar. É poder de Deus para você ser testemunha no seu trabalho. A presença do Espírito Santo na tua vida é poder de Deus para você ter ousadia de educar os teus filhos nos caminhos do Senhor. A presença do Espírito Santo é poder de Deus sobre as nossas vidas, meus irmãos. É certo que de vez em quando a gente menospreza a presença do Espírito na nossa vida. Eu estava lendo um devocional esses dias e o autor disse assim que quando ele percebeu que ele não conseguia mais cultivar uma vida na expectativa que ele achava que Deus tinha dele, ele ficou desanimado. Mas o dia que ele percebeu que Deus, pela sua graça, enviou o Espírito Santo para nos aperfeiçoar, para nos ajudar na caminhada, enviou o poder dele para nos fortalecer na nossa fraqueza, para nos levantar na hora da queda. Ele usou um termo muito legal, o autor, ele falou assim que é como se fogos de artifício tivessem estourado na cabeça dele, que ele não tinha pensado nisso, que o Espírito Santo é para ser desfrutado, cultivado na nossa vida todo dia, é o poder de Deus, é o poder de Deus. E onde há poder no nosso mundo hoje? Eu fiquei lembrando da Rússia invadindo a Ucrânia. Hoje há poder no equipamento bélico, né? Nas armas. Quem tem mais arma, quem tem mais avião de guerra, quem tem mais navio, quem tem mais porta-aviões, tem mais poder. Não é? Parece que há poder no armamento. Você já deve ter ouvido falar, né, que uma pessoa com um revólver na mão, ela se sente poderosa, né? Se sente mais que os outros. Parece que o armamento dá poder. Essa talvez seja uma sensação que o ser humano tem. Tem gente que encontra poder no dinheiro. Dinheiro, de fato o dinheiro abre algumas possibilidades, que sem dinheiro a gente não teria. Mas tem gente que entende que ter dinheiro é ter poder. E é claro que quem entende isso vai fazer um mau uso do dinheiro e um mau uso do poder que o dinheiro traz. É possível a gente fazer o contrário, fazer um bom uso do recurso. Certos cargos de autoridade também têm poder. E se a gente faz um mau uso disso, o resultado é ruim. Os pais, pai e mãe, exercem um certo poder sobre os filhos. Assim como o prefeito sobre a cidade, o governador sobre o estado, o presidente sobre a nação. Há poder. Mas Jesus está dizendo, meus irmãos, que o poder de Deus está na presença do Espírito Santo. E esse a gente não encontra em lugar nenhum. Esse nos aperfeiçoa. Esse faz de nós testemunhas. Testemunhas. A presença do Espírito Santo é poder, fonte do poder de Deus para nós. Cultive o Espírito Santo na tua vida. Cultive. Sozinhos nós somos fracos. No Espírito Santo nós temos poder. Sozinhos nós somos vulneráveis. No Espírito Santo nós nos tornamos
fortes, resilientes. Nós precisamos do Espírito Santo, meus irmãos, para sairmos aqui da missão que nós conhecemos e chegarmos aqui no objetivo. Precisamos do Espírito Santo. Nós caminhamos em 2022, ainda à sombra de uma pandemia, e chegamos até aqui, foi porque caminhamos na presença do Espírito. E eu queria incentivar você, junto comigo, em 2023, nós caminharmos na presença do Espírito. Nós desfrutarmos mais dessa presença poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Se de fato existe algum tipo de empoderamento, é esse. Da presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Isso dá poder. Isso faz de nós servos e servas de Deus, testemunhas do Evangelho da salvação. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Não é possível, meus irmãos, sermos testemunhas de Jesus sem o Espírito Santo, sem o poder de Deus na presença do Espírito Santo. Eu quero orar com você sobre isso. Quero orar com você sobre a tua vida e o Espírito Santo habitando a sua vida. É o poder de Deus, meus irmãos. Não é à toa que Atos capítulo 2 diz que o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo foi derramado, se manifestou depois de um vento impetuoso que entrou aonde os discípulos estavam. Não é à toa que nós simbolizamos a presença do Espírito Santo no batismo através da água sendo derramada. Porque Deus, de uma maneira graciosa e abundante, derramou sobre nós o seu Espírito. Não é pouca coisa, é o poder de Deus. E eu quero que você faça uma autoavaliação. Se você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, você tem o poder de Deus na tua vida, você tem sido instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus? Pensa aí, como é que está a tua vida, teu relacionamento com o Espírito Santo. Essa fonte que nós temos acesso, meus irmãos, à presença do Espírito Santo, precisa ser buscada diariamente. A gente precisa se fortalecer do Espírito. Nós queremos ser uma igreja que semeia a palavra de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós queremos ser uma família que serve a Deus, que honra a Deus. Família, eu digo, cada família aqui, você, a sua esposa, você, o seu esposo, os seus filhos. Vocês querem ser uma família que honra a Deus no dia a dia, vocês precisam do Espírito Santo, do poder de Deus através do Espírito Santo. Então vamos pedir para que esse poder de Deus venha sobre nós e abençoados, cheios do Espírito, nós sejamos testemunhas com poder aqui em Poços de Caldas, para semear a palavra de Deus em outros corações. Para que no poder de Deus a gente enfrente as lutas do dia a dia, as dificuldades pessoais, as doenças, as dúvidas. Precisamos do poder de Deus, através do Espírito Santo, para sermos quem Deus quer que nós sejamos. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, nós buscamos, Pai, mais uma vez a Tua face, certos de que nós não estamos sozinhos, Pai. De que o Senhor está conosco através do Teu Santo Espírito. Nós temos convicção, Pai, de que o Senhor não apenas nos salvou em Cristo Jesus,
mas também enviou o Teu Santo Espírito para fazer morada nos nossos corações, para que nós de fato possamos vencer o pecado no dia a dia, para que nós de fato possamos ser santificados para o Senhor. Por isso nós pedimos, Pai, mais do Teu Espírito sobre a nossa vida, mais da Tua presença, mais do Teu poder, Pai, para que sejamos testemunhas nesse mundo, para que sejamos testemunhas no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos, Pai. Enche-nos do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém.